Então, boa noite a todos. Mais um Momento Abrate. E hoje, com a proximidade aí dos Jogos Pan-Americanos, a gente tem uma versão da World Athletics, das regras da World Athletics, que foi realizado um pequeno complemento que o Jorge Salcedo já havia sinalizado para nós no início do ano, né, que por conta até do Mundial, haviam algumas questões ali que precisavam de pequenos ajustes, né, e existem outras atualizações que são mais de terminologia, mas essas que a gente vai estar falando hoje rapidamente são as que chamam mais atenção, né? Então, vejam, aquele mesmo modelinho, eles continuam chamando, né, de livro de regras que estão com as regras em vigência desde 1º de novembro de 2023, porém, é a versão de agosto deste ano. Então, dia 14 de agosto foi publicada, né, essa nova nomenclatura de algumas terminologias e principalmente dessas 4 regrinhas básicas que a gente vai comentar. Então, quando a gente está falando da regra 20.4.5, que foi onde teve um pequeno ajuste, né, a gente se remete à regra dos sorteios das raias, né? A gente tem aquela da 20.4, que fala que provas de 100 metros até inclusive 800 revezamento, incluindo 4x4, onde há várias fases consecutivas de uma corrida, as raias vão ser sorteadas, né? E de algumas formas, dependendo de que fase está. Então, a 20.4.1 traz que na primeira fase, em qualquer fase de qualificação preliminar, conforme a 20.1, a ordem da raia deve ser por sorteio. Passou essa fase, né? Passou a primeira fase, então os atletas vão ser ranqueados após cada fase e de acordo, né, com o procedimento descrito aqui nessas regras. Então, olhando que a gente tenha pistas com 8 raias, a gente tem 3 sorteios de raias que vão ser realizados. Então, quando houver menos ou mais raias, a gente também tem que usar o princípio para fazer as modificações necessárias. Então, essa primeira é quando a gente está pensando em corridas em retas, né? Então, em retas, só retomando aquilo que a gente já conversou, primeiro sorteio vão ser nas retas do meio, 3, 4, 5 e 6, depois a gente tem um outro sorteio, que são as 2 e 7, e por último, a 1 e a 8. A gente já falou desse daqui, a gente só está retomando rapidinho. A 24.4 fala das provas até 200, então também são 3 sorteios. Primeiro a gente sorteia 5, 6 e 7, depois a gente passa a sortear 3, 4 e 8, e por último a 1 e a 2. E aqui está um pequeno ajuste, né? A gente tinha até 400 e deixava 800 com a regra antiga, mas a modificação, ela inclui o 800 aqui. Então, para 400 até 800, claro que quando 800 for feito largada em raias, né, porque às vezes é feito numa linha curva, então aí sim a gente vai fazer essa, essa distribuição, esse sorteio, né? Então a gente vai ter um sorteio para os 4 atletas ou equipes melhores colocados para determinar as posições nas raias 4, 5, 6 e 7, um segundo sorteio para os atletas ou equipes colocados em quinto ou sexto, para determinar essas posições na raia 3 e 8, e o último sorteio, 1 e 2. Então, a gente exclui a 24.6 da regra que a gente tem atualmente, e tem uma nova escrita, né, que é dentro do 20.4.5, onde estava lá 400 e todos os revezamentos, incluindo 4x4, a gente só vai acrescentar e corridas de 800 metros que sejam partidas em raias, tá? Então, daí fica com o mesmo movimento. Na 30.1.1, a gente não tem nenhuma mudança de regra, mas um esclarecimento que se faz bastante importante, que é aquela regra que a gente fala da quebra, né, do plano vertical nos saltos horizontais. Então, a RT 30.1.1 traz que, ao realizar a impulsão, e aí eles colocam esse complemento, né, em qualquer momento, antes do instante em que cessar o contato com a tábua de impulsão ao solo. Por quê? Porque não pode ser depois que saia desse contato, né? Então, ao realizar a impulsão, rompe o plano vertical da linha de impulsão com qualquer parte da frente do pé ou do calçado do atleta, né? Quer passe correndo sem saltar ou no ato de saltar.
tá? Então, isso vai ser uma falha. Nota, não será considerada falha se a quebra do plano vertical for feita por uma parte solta do sapato. Então, essa também é uma inclusão. Exemplo, o cadarço. Parece besteira, mas, por exemplo, quando a gente está falando da parte da frente do sapato, a gente está falando aqui, ó. Ele ainda está em contato com a tábua, mas vejam, aqui é a língua do sapato. A gente tem o cadarço. E aí, qual seria, né, o momento da gente considerar ou não? Por isso que veio esse esclarecimento dizendo que é essa parte da frente que a gente tem que considerar, né, e não o cadarço ou a língua do sapato. Então, a nota traz que não será considerada falha se a quebra do plano vertical for feita por uma parte solta do sapato, a exemplo, o cadarço, né? Como a intenção da regra 30.1.1 se concentra na posição da frente do sapato, ou na frente do pé, se não estiver usando um sapato, né, do pé de impulsão, não é relevante se o plano vertical deve ser quebrado de outras maneiras, por exemplo, pelas mãos, pelos braços, por um boné, por um adereço, né, caindo do corpo do atleta durante a impulsão. Da mesma forma, um cadarço solto ou algo semelhante não é relevante para a decisão, mesmo que quebre o plano vertical. Tá? Então, é um esclarecimento do que a gente tem que considerar para levantar uma bandeira branca ou para levantar uma bandeira vermelha no ato da impulsão. Quando a gente está falando da regra 32.14.2, a gente retira a parte subjetiva da regra e faz um esclarecimento importante de acordo com a prática que já vem sendo feito desde que essa regra foi implantada, né? Então, a gente fez, eu lembro do nosso primeiro quiz, que foi um trabalho bem interessante, só que foi o quiz onde a gente levou mais tempo, né, de videoconferência, que a gente mostrou várias situações onde os atletas faziam o arremesso ou o lançamento a partir de um círculo, quando houve aquela mudança da regra, né, dizendo que se ele tocasse no primeiro giro para trás das linhas brancas do círculo, seja em cima ou para fora do círculo, né, em cima do aro, ou para fora do aro, ou para fora, completamente para fora do círculo, no primeiro giro, não ia ser mais falta, né, porque isso não interferia no desempenho, digamos assim, no que a gente precisava olhar para o movimento do atleta, contanto que não fornecesse propulsão. E isso gerou um desconforto muito grande para quem sempre trabalha em prol da objetividade da regra. Então, a gente vem conversando já a longa data, né, de que se não é para usar essa subjetividade, então que não esteja na regra. Porque se para um árbitro aquela técnica efetivamente gera propulsão, e ele vai levantar a bandeira vermelha, e para um outro árbitro isso não vai gerar propulsão, e que a prática vem sendo dita que não é para considerar, então que se retire isso da regra. E finalmente, né, a gente tem a retirada dessa terminologia da regra, deixando a regra mais objetiva, ou seja, antigamente o atleta não podia tocar de forma alguma nada para fora do círculo, né? Então, quando a gente olha para a regra, será falha se um atleta, no decorrer de uma tentativa, a 32.14.2 diz que depois de entrar no círculo e iniciar o arremesso-lançamento, tocar com qualquer parte do corpo a borda superior do aro ou a parte superior da borda interna do aro ou fora do círculo. No entanto, a nota esclarece lá que não será considerado uma falha se o toque for feito, e agora a regra como ela está, né? Deixa eu só puxar que tem uma coisinha aqui na frente. A nota diz que, no entanto, não vai ser considerado uma falha se o toque for feito durante qualquer primeira rotação em um ponto completamente atrás da linha branca demarcada fora do círculo, que passa, teoricamente, através do centro do círculo. Ou seja, retirou essa parte que deixava a subjetividade da interpretação, se fornecia ou não a propulsão.
nem em qualquer momento se o toque, inclusive na parte superior do anteparo, for feito por uma parte solta do sapato, por exemplo, o cadarço, ou da roupa, ou qualquer outro item, por exemplo, um boné que estava preso ao corpo no momento do início do lançamento e se desprendeu durante ou após o lançamento. Esses vídeos a gente já trabalhou e se vocês acharem que é interessante fazer alguma retomada, né, a gente pode estar buscando esses vídeos novamente, trazendo para vocês, especificamente sobre essa regra, mas que traz, né, da mesma forma que a gente falou agora do cadarço ou da língua do sapato, na questão dos saltos horizontais, a gente tem que tomar muito cuidado qual é o objetivo da regra, né? Se fica, por exemplo, um cadarço para fora no momento que o atleta está parado completamente dentro do círculo, tem gente que levanta a bandeira porque o cadarço estava tocando do lado de fora, né? Então, assim, é, por conta de ter acontecido isso em várias situações, se achou adequado agora deixar claro isso em nota dentro do livro de regras, para que a gente não tenha mais dúvidas em o que considerar ou não como falta, tá? Vamos lá. Então, ainda em relação a 32.14, mas agora tem um ajuste nos comentários em verde, né? Aquela partezinha que fica final, que não é a regra, mas é um comentário que nos ajuda a entender como interpretar a regra. E vem em consequência justamente dessa alteração da RT 32.14.2, né? A adição à nota 32.14.2 das regras técnicas se aplica às técnicas de rotação usada por atletas no arremesso do peso, no disco ou no lançamento do martelo. E deve-se interpretar que qualquer toque acidental na parte superior do aro ou do solo externo em relação à metade traseira do círculo durante a primeira rotação não deve por si só ser considerado como uma falha. No entanto, é claro que qualquer técnica que assim obtenha vantagem constitui uma falha, né? Então, aí eles só tiraram a parte do por meio da alavancagem ou propulsão. Mas se de repente surgir alguma técnica que a gente diz assim, tem coisas que a gente fica imaginando que podem inventar, né? E a gente já viu ao longo de alguns vídeos aí nas discussões que realmente o pessoal inventa coisas do arco da velha, né? Então, essa partezinha da regra ficou, mas foi tirado, né, por meio de alavancagem ou propulsão. E incluído na parte verde, a intenção da regra 32.14.2 é respeitar o propósito dos limites do círculo para que o atleta cumpra, permanecendo no círculo até sair corretamente, a menos que se desequilibre apenas a posição dos pés, sapatos é que é crítica. Não é relevante se o topo do aro metálico ou o chão externo ou o topo do anteparo for tocado por um cadarço solto ou algo semelhante, ou, por exemplo, um boné, joia, adereço caindo do corpo do atleta durante a prova, tá? Então, aí eles trazem mais esta informação. E o que que a gente quer trazer para vocês? Que dentro do Brasil, as regras oficiais e os documentos oficiais para as nossas competições são aquelas que estão no site da nossa confederação, da Confederação Brasileira de Atletismo, tá? Então, as regras oficiais são essas colocadas aqui, ainda não está com esses ajustes, porque a World Athletics acabou de disponibilizar oficialmente o documento, apesar de no site da World Athletics já estar com o documento desde 14 de agosto, né, e que já foram utilizadas no nosso último Mundial de Atletismo. Eles só disponibilizaram o documento essa semana com todas as alterações, que aí sim as federações nacionais podem fazer as alterações. E por que que a gente quis trazer antecipado esta informação para vocês? Porque nós estamos com jogos pan-americanos chegando e talvez vocês verifiquem algumas situações, e aí os associados da BRAT já têm essa informação fresquinha aí. Tá bom? Assim que tiver alteração, né, a gente conversa com a CBAT e assim que publicado a gente já reforça também no site da BRAT. Então, chegamos ao fim de mais um Momento ABRAT. Agradeço a todos, né, pela disposição de estar aqui no meio da semana, à noite, né, escutando um pouquinho.
E também quero fazer o convite a todos que encaminhem sugestões do que a gente pode trazer, e inclusive não só sugestões de temas, mas quem quiser vir e falar e compartilhar suas experiências, nós deixamos, né, esse espaço aberto para todos os associados. Gente, um grande beijo, boa noite a todos e Boa até noite. quarta-feira que vem. Boa Tchau, noite. Ah, tchau. boa noite, boa noite. Boa noite.